Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. Então, agora nós vamos conhecer os conjuntos dos números inteiros. Então, a gente sabe que os conjuntos dos números naturais, que é representado pela letra N, são os números 0, 1, 2, 3, 4 e infinito. O conjunto dos números inteiros, ele vai abranger tanto os positivos, os números positivos, quanto os números negativos. Então, alguns exemplos de números inteiros. Da temperatura. Tem alguns países que a temperatura é abaixo de 0 graus, tipo menos 4 graus ou 4 graus negativos. Então, isso é um exemplo de número inteiro, ele está abaixo do zero. Outro exemplo, o elevador. Em alguns edifícios, tem a parte do subsolo, que é abaixo do térreo. Então, quando você entra no elevador, você vê lá que tem o zero, que é o térreo, e abaixo dele tem os negativos, menos 1, menos 2, que são os subsolos. E também na conta bancária. Então, a parte negativa é o débito, né? Tudo que sai da conta corrente. Tem o crédito e o débito. A parte negativa seria o número inteiro. Exemplo, né, de números inteiros. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto que os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhado do sinal de mais. Então, não é usual usar, nem sempre usamos o sinal de mais para os positivos, mas os negativos sempre é usado o sinal de menos. Por sua vez, o número zero é neutro, ou seja, não é nem um número positivo e nem negativo. Por isso que ele não recebe sinal. Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é menos 4. Já o sucessor é o menos 2. Como que a gente sabe? O antecessor, você diminui 1. O sucessor, você soma 1. Tá bom? Então, o antecessor, você tira 1 de 3. Menos 3 com menos 1. Eu devo 3 e peguei emprestado mais 1. Então, eu fiquei devendo 4. Então, ficou menos 4. Sucessor, você pega um número e soma com 1. Eu devo 3 e tenho 1. Eu vou pagar esse 1 e vou ficar devendo 2. Tá bom? Representação na reta numérica. Os números inteiros, eles podem ser representados por pontos na reta numérica. A gente já viu o ano passado a reta numérica com os números naturais. Agora, nós vamos representar os números inteiros. Nessa representação, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Então, eles são simétricos, ou seja, tem a mesma distância, a mesma medida. De um ponto para o outro, tem sempre a mesma medida. Então, quando você vai construir uma reta numérica, lembre-se disso, que de um espaço, de um ponto para o outro, vai ter sempre o mesmo espaço, tá bom? Se você fizer um espaço entre um ponto e outro, os demais você tem que fazer o mesmo tipo de espaço, a mesma quantidade, mesma distância. De um ponto para o outro tem que ser a mesma, tá bom? Os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Então, assim, por exemplo, o menos 4, ele é simétrico ao 4. Por quê? Porque ele tem a mesma distância do zero. Então, se você contar aqui o menos 4, para o zero ele tem 1, 2, 3, 4 casas. E do 4 positivo?
1, 2, 3, 4. Tem a mesma distância, a mesma medida, tá bom? E quando isso ocorre, ele é chamado de simétrico. Eles são opostos. Então, todo número positivo, o oposto dele é o negativo. Então, agora nós vamos ver subconjuntos dos números inteiros, do conjunto dos números inteiros. Então, o subconjunto, ele faz parte do conjunto, é apenas uma parte desse conjunto, tá bom? Então, assim, o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros, do conjunto dos números inteiros, porque ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Então, aqui no desenho dá para ver bem, ó, o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, está contido nesse conjunto. Então, nós dissemos que esse conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. É uma parte do conjunto. Além do conjunto dos números naturais, nós também destacamos os seguintes subconjuntos dos números inteiros. É a letra Z com o asterisco, que significa que é o conjunto dos números inteiros sem o zero. Então, ele é considerado um subconjunto. O Z, a letra Z, com o sinal de positivo, que são os inteiros não negativos. É um subconjunto, ele é uma parte do conjunto. A letra Z com o símbolo de menos. É um subconjunto dos inteiros não positivos. Então, tem todos os números menos os números positivos. Então, é um subconjunto também. E, considerando também com o asterisco, ele fica... É um subconjunto dos números inteiros, com exceção dos negativos e do zero. Então, tem o asterisco, você sabe que é sem o zero, tá bom? Tanto no positivo quanto no negativo. Outro assunto que nós vamos ver é o módulo ou valor absoluto de um número. Então, o módulo de um número corresponde à distância que esse número está da origem. A origem é o zero, ou seja, do zero na reta numérica, tá bom? Então, para você calcular o módulo ou valor absoluto de um número, é a distância, é o cálculo da distância que esse número está do zero. Analisando a imagem, vemos que o menos 3 está a 3 unidades da origem. 1, 2, 3. A origem é o zero. E o mais 3, que é o positivo, também está a 3 unidades da origem. Ele é o oposto, né? Em sentido oposto. 1, 2, 3. Essa distância de um número à origem é chamada de módulo, ou valor absoluto de um número, e é representado da seguinte forma. Menos A. Então, você coloca duas barrinhas. Esse A representa qualquer número. Então, não importa, é qualquer número entre barras negativo. Ele vai permanecer aqui dentro das barrinhas. Quando você calcula, ele vira positivo, porque a distância que ele está do zero são 3 casas. Vai ser positivo. Então, se não importa o número que estiver dentro do módulo, se tem as duas barrinhas, é módulo. Se o número estiver negativo ou positivo, independente, o resultado dele é positivo. O módulo de um número sempre será positivo, pois ele representa uma distância variável positiva. Então, a distância é sempre positiva, tá bom?
Alguns exemplos de módulos. Então, menos 3, sempre com a barrinha, não é parênteses, é uma barrinha dos dois lados. Fica positivo, 3, o 2 é positivo, vai permanecer positivo, o 0 é 0. Então, sempre que tiver a barrinha, o número vai ser positivo. Independente se ele tiver negativo ou positivo dentro do módulo, o resultado ele é positivo. Aqui, ó, mais 10 vai permanecer, menos A, que é um número genérico, né? A gente tá pondo uma letrinha aqui para simbolizar qualquer número. Vai ser positivo e o A positivo também positivo. Chamamos por números opostos ou simétricos aqueles números que possuem mesmo módulo ou valor absoluto. Isto é, aqueles números que estão à mesma distância da origem, porém em sentidos opostos. Sendo assim, podemos afirmar que menos 2 e 2 são opostos ou simétricos. Menos 3 e 3 são opostos ou simétricos. Mais 4 e menos 4 são opostos ou simétricos. E mais A e menos A são opostos ou simétricos. Como nós realizamos uma continha com módulo? Vamos ver, então? Tem aqui menos 4 em módulo, mais 3 em módulo. Então, o módulo de menos 4 é 4. O módulo de 3 é 3. E o sinal de mais aqui. 4 mais 3, 7. Aqui, módulo de 1 menos módulo de menos 5. Então, vai ficar 1 menos 5 em módulo se torna 5. 1 menos 5, eu tenho 1 e devo 5. Eu vou pagar esse 1, vou ficar devendo 4. Então, fica menos 4. Menos 5 em módulo, mais módulo de 7, menos módulo de menos 10. Então, módulo de menos 5 fica 5. Mais módulo de mais 7, 7. Menos módulo de menos 10, 10. Então, eu tenho 5 mais 7, 12, menos 10, 2. Deu para entender? Então, aqui, quando o número que você deve é maior do que o número que você tem, o resultado vai ser negativo. Vai ser menos, que simboliza o negativo, o que você ficou devendo. Eu tinha 1 e devia 5. Eu paguei o 1 e fiquei devendo ainda. Então, fiquei menos 4. Tá bom? Eu fiz uma atividade lá no Classroom para vocês treinarem o conteúdo, tá bom? Bons estudos!